Olá, tá tudo bem com você? Eu desejo que esteja tudo muito, mas muito bom mesmo. Meu nome é Daniel Pereira e este é o canal Muito Mais com Daniel Pereira. Hoje eu tenho uma pergunta para fazer para você. E a pergunta é a seguinte: qual é a religião certa? Com certeza, essa é uma pergunta que vira uma discussão entre amigos, entre colegas, entre famílias, entre irmãos de uma religião, né? Qual é a religião certa? Eu posso dizer para você o seguinte: não existe religião certa, tá? O que existe é a Bíblia Sagrada. Quanto mais próximo da Bíblia uma determinada religião estiver, mais certa ela estará. Mas ela nunca será 100% certa. Não pela Bíblia, mas pelos homens. E por falar em homens, eu quero que você preste atenção no que eu vou falar para você agora. Não confie em homens. Sua confiança deve ser apenas em Deus. Porque assim, os homens, eles mudam. Por muitos anos, eu tive uma emissora de rádio. E nessa emissora de rádio, eu adotei um determinado pregador, ou pastor, ou preditor, que na realidade ele era fantástico. Eu poderia dizer que era o melhor do Brasil. Não existia melhor. E eu, sem custo nenhum para ele, apenas pedindo autorização para ele, eu passei a veicular as mensagens dele diariamente, todos os dias. E olha só os horários que estas mensagens eram veiculadas: à meia-noite, às 3 horas da madrugada e às 6 horas da manhã. No próximo dia, havia lá na rádio uma fila de pessoas que queriam uma cópia daquela mensagem. Era muito grande. Era por dia assim, uma média de 40, 50, às vezes 60 pessoas que iam à rádio pedir uma cópia. E sabe de qual religião ia? Das mais variadas religiões, das mais variadas denominações. E aquele homem, aquele pastor, aquele preletor, ele criou tanta força na cidade, sem ninguém conhecer, sem ninguém ouvir o nome dele, que na cidade foi aberta uma igreja dele, tá? Então foi aberta uma igreja. E no dia que foi a inauguração, e eu estava lá, e ele veio para fazer a mensagem, ele falou o seguinte: Daniel e meus irmãos, eu já inaugurei igrejas com 8 pessoas, com 12, com 20, com 30. Mas eu nunca inaugurei uma igreja do zero, tá? Com 125 membros. Realmente é um número histórico, né? 125 membros. E aquela igreja que foi por um tempo em um lugar, foi ampliada. Eu não sei dizer como é que ela está hoje, não ouço falar mais, tá? Mas aquele homem que muita gente amava, e para aquela igreja foram pessoas também das mais variadas denominações, e quem não era de uma denominação evangélica
que era de outra religião, eles tomaram uma decisão de ir para aquela igreja. Passou-se o tempo. Hoje, este mesmo pregador mudou totalmente a maneira dele, não sei dele pensar, não sei, mas dele pelo menos pregar. Então a gente não deve se basear em homens, né? Existia, há um tempo atrás, existiu, vamos dizer assim, uma determinada religião, né? Que o chamado pastor ou reverendo, não sei, ele fez um lugar, fez uma espécie de uma comunidade num lugar muito retirado. E as pessoas não iam à igreja, elas já moravam na igreja, elas viviam na igreja. Elas dormiam na igreja, elas almoçavam, jantavam, tomavam café. Era uma coisa maravilhosa. Mas um dia, esse homem serviu aquelas pessoas uma bebida que todas as pessoas que estavam ali, todas as pessoas que tomaram aquilo ali, elas morreram. Era um veneno. Então veja bem, não podemos confiar em homens, só podemos confiar em Deus. Existem hoje muitas seitas. As seitas estão virando as coisas mais berrantes que possam existir. Quando a gente pensa que já viu de tudo, lá vem coisa nova. É criança brincando com a cara de adultos, tá? São senhoras com trajes absurdos pedindo depósito em Pix. E assim vai indo, muitas coisas estranhíssimas. Aí você assiste, não tem mais limite. Aí chega alguma coisa nova, né? E além disto, surgem modas dentro de algumas seitas, né? Modas, coisas que não têm pé nem cabeça, que não têm lógica, invenções, criações, né? Tudo para pegar as pessoas. Tudo para pegar as pessoas. Então, você tem que observar bem quem você ouve, né? Porque também existe o lado bom. Nós estamos aí com uma gama muito boa de pastores, de preletores. Você tem, por exemplo, Augustus Nicodemos, ou Reverendo Augustus Nicodemos. É algo fantástico. É muito bom mesmo, né? Muito bom. Você pode ouvir sem medo. É tudo que está na Bíblia. Não é acrescentado nem uma letra A. É tudo dentro da palavra de Deus. Existe também o pastor ou reverendo Hernandes Dias Lopes. Está aí a foto dele, está aí o nome, você pode ir para o YouTube e pode ouvir sem problemas as mensagens de Hernandes Dias Lopes. Existe também um pastor da Igreja Batista chamado Armando Bispo. Sensacional, tá? Sensacional. Existe um outro que é o pastor, eu não estou me lembrado o nome porque é um pouquinho complicado o nome dele, mas eu vou fazer assim, ó. Está aí a foto dele, está aí o nome dele, não é isso? Pode ouvir, pode não, deve ouvir as mensagens dele, tá? Existe também a Igreja do Calvário, tá? Olha que eu estou citando várias denominações.
o pastor Paulo Júnior. Pode ouvir as mensagens do pastor Paulo Júnior, deve ouvir sem nenhum problema. E existem vários outros, você pode ouvir os pastores metodistas, pode ouvir os pastores da igreja cristã evangélica. Olha bem, gente, não confunda. É igreja cristã evangélica. Não ouça nada da igreja cristã Maranata. É uma seita. Existem vários outros, pode ouvir todos os pastores metodistas, da cristã evangélica. Pode ouvir da luterana, são muito bons. Aliás, a partir dos luteranos, que foi fundado por Martinho Lutero, que teve aquela mudança, né? Teve o que nós chamamos hoje de reforma protestante. Mas veja só, eu quero que você preste bem atenção. Sabe por quê? Porque um dia vai haver um julgamento. E nesse julgamento, ninguém será considerado inocente. Todos. É impossível alguém ser inocente no mundo desse, que a internet está cheia de informações. Você está numa rua, você vê uma igreja batista. Você vai para outra, vê uma cristã evangélica. Você atravessa do outro lado, tem uma presbiteriana. Então, quer dizer, são igrejas que falam de Jesus. Lá na frente é congregacional, né? Então é assim. Então não vai ser chamado de ignorante. Você não será um ignorante, não. Você foi porque você quis. Tem uma que as pessoas vão iludidas pensando que vão acertar na vida, né? É que ela tinha o líder dela hoje, ele trabalhou numa casa lotérica. E lá ele via muito dinheiro, né? Era o tempo da loteria esportiva. Ele trabalhava numa casa lotérica. E daí ele só pensava em dinheiro. Daí ele foi para uma seita, uma religião lá que não deu oportunidade para ele. Aí ele foi para outra que não deu. Aí ele falou assim, vamos montar a minha. Eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. Falou para a mãe dele, eu quero é dinheiro. Eu entendo perfeitamente que muita gente está afim de dinheiro. Eu entendo isso. Todos nós estamos. Mas não da maneira que é pregada. Tá? Não da maneira que é pregada. Não é porque você vai para um lugar que você vai ficar rico. Não é porque você vai para aquela igreja ali que você vai ficar poderoso. Você vai para outra e vai comprar uma casa. Não é assim. É o seu esforço, é o seu trabalho, são oportunidades, são economias. Veja bem, eu quero que você... Olha só, gente. As igrejas verdadeiras usam a Bíblia e é a única fonte de fé. Tá? Não existe. Se aquele lugar lá, por exemplo, usa a Bíblia mais o livro do Mormons, é uma seita, está errado. Porque se aquela outra usa a Bíblia mais os ensinamentos da senhora Ellen White, está errado. Se aquela outra igreja ali, além da Bíblia, usa revelações, essa está mais errado ainda. Se você entrar em um lugar, e uma pessoa vier para você falar que é o mandado de Deus, que é um profeta, uma profetisa, que Deus manda te dizer, você é uma besta se ficar ali. Um cara que você está sabendo que aquilo ali é furada. Você está sabendo que ali... Mas acontece, tem umas pessoas que têm uma comichão na orelha. Eu quero ouvir. O que será que o profeta... Não existem mais profetas. A Bíblia já foi escrita, acabou. Não existe mais profecia para colocar ali e nem para colocar
em picadeiro nenhum. E eu também não chamo de púlpito, muito menos de altar. Porque imagine, tem gente de religiões que tem o nome evangélico chamando aquele tablado mais alto do que o piso de altar. E tem uns tão ignorantes que fala que naquele altar não pode subir nem criança. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O que é isso? Então você será, sabe, você não será considerado ignorante se ficar num lugar desse. Ó, falou que tem uma revelação, essa palavra, revelação, nos dias de hoje, eu as coloco ela como nome de maldição, porque elas maldiçoam a pessoa. Elas fazem, a pessoa que tem uma empresa, ela vai lá naquele lugar lá, naquela seita, né? E a pessoa fala que teve uma revelação. Ela despede o bom funcionário e deixa o mau funcionário. Ela tira o bom profissional e deixa o péssimo profissional, porque ouviu-se lá que tem uma palavrinha, essa tal de revelação, viu? Eita palavrinha que lá na Bíblia foi uma santa palavra, uma abençoada palavra, mas nos dias de hoje é uma maldição na vida das pessoas. Casal se separa, empresas quebram, sócios brigam, se matam, tudo por causa dessa palavrinha. Eu tive uma revelação, Deus revelou na minha igreja, quer dizer que, pelo amor de Deus, o nosso Deus não é Deus de confusão, não é Deus de confusão, tá? Não é. Olha, eu teria muito mais para falar, mas se você tiver alguma dúvida, quer discutir comigo, pode escrever aí, pode deixar aí a sua mensagem, que eu vou falar em um próximo vídeo sobre o seu comentário, tá bom? Porque por hoje nós estamos parando por aqui. Então até o próximo vídeo. Tchau!